Como é que isto ficava se eu pusesse uma luz rosa? Olá malta, terceiro vídeo da ciência do aquário plantado. Hoje vamos falar exclusivamente sobre KH. Eu sei que no último vídeo disse que provavelmente trazia KH e GH juntos, mas ia ficar um vídeo muito comprido e por isso vai ser só sobre o KH. Por isso, mete aí o genérico. Vamos falar então deste menino aqui, do KH. Mas antes disso, como vocês já sabem, falar um bocadinho de teoria. Porquê? Porque é importante, não é só fixe andar a plantar e fazer coisas, é importante também percebermos um bocadinho da teoria. Começando então pela teoria, o que é o KH? KH em inglês significa Carbonate Hardness, ou seja, dureza de carbonatados. O KH é um indicador de concentração de carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água e serve sobretudo para avaliarmos a capacidade da água de manter um pH estável e suportar eventuais oscilações naturais do pH, que já vou falar um bocadinho acerca delas. Por isso é que normalmente ouvimos falar do efeito tampão ou do tamponamento. É isto, é o KH. O KH tem a capacidade de absorver estas oscilações, de tamponar e de fazer com que isso não se reflita no pH. KH mais alto significa um maior efeito de tamponamento e, portanto, o pH será mais estável ao longo do tempo. KH mais baixo significa, então, um efeito de tamponamento menor e, portanto, teremos que ter maior cuidado com as oscilações do pH. Relativamente aos processos de acidificação natural que acontecem dentro do aquário e que é importante nós termos atenção, existem pelo menos dois, daquilo que eu pude perceber, que são eles a acidificação dos nitratos e a acidificação do CO2. Relativamente a esta última, a acidificação do CO2, eu estupidamente esqueci-me de mencioná-la no vídeo anterior e por isso é que aquela oscilação do pH que eu disse, tenho um pH 7,5, estou um bocadinho admirado, eventualmente pode ter sido sobre o efeito desta acidificação do CO2. Relativamente à acidificação dos nitratos, começando por ela, basicamente a acidificação do nitrato gera ácido nítrico, portanto a adição de um sal ao aquário que faz com que o pH oscile. E depois lá está, se tivermos um KH que aguente esta acidificação, tudo ótimo. Em aquários como este, que são super plantados e normalmente os nitratos andam a níveis baixos, não precisamos de nos preocupar. No entanto, se utilizarmos CO2, como é o caso, temos também então a acidificação do CO2 que gera ácido carbónico. E este ácido carbónico, lá está, é o que faz oscilar o pH, por exemplo, entre a altura em que, por exemplo, de manhã, como é agora o caso que eu tenho o CO2 desligado, e ao fim do dia. Eu, por exemplo, fiz esse teste do pH, fiz o teste naquele dia em que fiz o vídeo, fiz o teste de manhã que deu 7,5, como vocês viram, e depois fiz ao fim do dia, depois do CO2 desligar, eram para aí 11 horas, e o pH estava a 7, portanto eu tive ali uma oscilação de 0,5 no pH. Do que eu também pude perceber, oscilações que não passem o 1 grau de pH, está tudo bem, ok? Os peixes não vão ser afetados por isso, pelo menos os mais resistentes. Há sim outros peixes, por exemplo, discos, que são muito mais frágeis a estas variações e nesses casos é até recomendável que o CO2 fique ligado o dia todo ou que exista um regulador de CO2 que no fundo funciona mais ou menos como aos termostatos, que mantém a concentração de CO2 sempre igual e se essa concentração descer, ele liga e injeta CO2 dentro do aquário. Outro ponto importante que quero esclarecer, que normalmente pode deixar alguma dúvida, pelo menos a mim deixava-me, eu tinha muitas dúvidas sobre isto quando comecei, são as unidades de medida, Já ouvimos falar em DKH, em graus de KH, em graus de dureza, em ppms. O que é isto, ppms? O KH, ele mede a concentração de carbonato de cálcio no aquário. O KH, a unidade de medida dele é o DKH. Sendo que 1 grau significa, ou 1 grau é igual a 17,5 ppm, ou seja, partes por milhão. E uma parte por milhão é igual a 1 miligrama por litro. Ok? Portanto, dizer que nós temos 1 grau de DKH significa que temos 17,5 miligramas por litro de carbonato de cálcio. Basicamente é pegar
nos graus de KH, multiplicá-los por 17,5 e vamos ter o valor de ppm ou de miligramas por litro dessa concentração no aquário. Isto relativamente ao KH. Em termos de teoria, é um bocadinho isto. Se existirem algumas dúvidas, escrevam aí nos comentários, terei todo o gosto em responder e eventualmente até ir pesquisar um bocadinho mais. E agora vamos passar à prática. Passando então aqui para a nossa mesa de testes, o teste do KH é ligeiramente diferente do pH. Porquê? Porque não vamos ter a necessidade de comparar o resultado com a amostra. E explica aqui mais uma vez bem nas instruções. Pronto, primeiro aqui nas instruções eles explicam moderadamente o que é o KH, que é portanto, a natureza de carbonato estabiliza o valor do pH, irá funcionar como um tampão, impedindo mudanças bruscas causadas, por exemplo, por processos biológicos de degradação lá está, processos de acidificação, e eles aqui dão o caso do CO2, como eu já tinha referido. Depois, relativamente a procedimentos, basicamente é lavar bem a proveta com água do aquário, juntar 5 ml de água e depois adicionamos gota a gota do reagente de KH até a água mudar de cor, ou seja, passar de um azul para um amarelo puro, passando pelo verde. Ou seja, nós vamos adicionar o reagente à água, o reagente é azul, quando passar para um amarelo puro, temos o teste realizado. O número de gotas que adicionamos é o número de graus de dureza do KH. Só fazer aqui uma recomendação, ou só fazer aqui um disclaimer, que é, nada me serve eu estar a testar isto individualmente, ok? Mais uma vez relembrar o propósito do vídeo, ou desta série, é explicar um bocadinho da prática e explicar como é que se realizam estes testes e que interpretação é que podemos ter de cada um deles. Mas interpretá-los de forma isolada é errado, ok? Não me diz nada eu estar a interpretar o KH se depois, por exemplo, não fizer um pH ou não fizer um GH, ok? Assim como ao pH, não é? O segundo episódio, nada me serviu fazer o pH, ok, sabia o valor do pH naquele momento instante, mas depois não conseguia interpretá-lo para além daquilo. Portanto, se realizarem testes, é muito importante realizarem todos para perceberem como é que o aquário está naquele momento. O que eu também recomendo é verem um vídeo excelente da Green Aqua sobre como é que todos estes parâmetros funcionam e também muitas vezes a importância de nós próprios olharmos para dentro do aquário e não olharmos apenas para os valores do teste, está bem? Eu deixo o link aqui em baixo na descrição para quem tiver interesse ir lá ver. É um vídeo de 30 minutos, ok? Mas vale muito a pena. Vamos então começar por lavar bem a proveta com a seringa, como eu estava a dizer no outro dia, com água do aquário. Depois vamos adicionar 5 ml de água e uma vez mais tenham atenção de não ter ar para serem 5 ml certinhos. Pronto. E agora vem a parte mais chata para mim, que é contar as gotas e não me esquecer. Pronto, como então já tinha dito, vamos adicionar gota a gota, vamos passar de um azul para um amarelo forte, o número de gotas que adicionarmos é o número de graus de dureza de carbonatada, está bem? Estão a ver que ele sai do frasco laranja, eu tinha dito azul, mas ele sai do frasco laranja, mas quando entrar em contacto com a água vai virar imediatamente azul. Uma. Estão a ver? Azul. Duas. Três. 4 já está, mas ainda não está a 100%. Acho eu, agora deixem-me comparar aqui. Não, ainda não está um amarelo forte, ok? 5. Pronto, e aqui já temos um amarelo forte, ok? Portanto, 5 será a medida correta.
Eu vou adicionar mais uma, só para perceber se ele fica mais concentrado ou não, está bem? Olha aí quando ganha ar. 6. A cor não alterou, permaneceu igual. Desculpem ter interrompido, mas fiquei sem bateria. É daquelas coisas que acontecem, não é? Ainda assim, fico confortável com este resultado, porque 5 graus, vamos assumir que é 5 graus. 5 graus é uma água macia e é, se calhar, o valor de referência, ou o limiar de referência para um pH minimamente estável, ok? Abaixo disso, aí sim, obviamente, temos que ter atenção que o pH pode oscilar com uma maior frequência. E lá está, é importante perceber que ou seja, não há valores melhores ou piores, tudo vai depender do tipo de plantas e do tipo de peixe que queremos manter. Há peixes, ou por exemplo há camarões, caridinas, que o KH tem que estar no mínimo possível, ou seja, eles efetivamente trabalham e vivem em águas macias. Ao contrário de outros peixes que vivem em águas duras, não é? Portanto, temos sempre que adaptar às condições que nós queremos para os nossos meninos. Por isso, estou confortável aqui com o valor de 5, ok? Como eu já vos tinha dito no início do vídeo, o pH de dia para a noite varia 0,5, portanto não é extraordinário, seria preocupante sim se esse valor fosse 1 ou superior a 1, portanto 0,5 é o normal, os peixes não se queixam até agora, as plantas também não, por isso está tudo muito certo. E é isto, malta. Damos aqui o vídeo do KH por terminado. O próximo será sobre GH. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, comentem aqui na caixa dos comentários e já sabes, não te esqueças de subscrever, de dar like. Se ainda não subscreves, é uma boa oportunidade. Se já subscreves, és o maior. Fica atento também à minha página do Instagram, publico lá diariamente e é mais fácil para vocês acompanharem. Por isso, provavelmente só lá para o dia 6, dia 7 é que sairá o vídeo do GH e fiquem a aguardar. Alguma dúvida que tenham, já sabem, escrevam na caixa dos comentários, enviem-me mensagem e excelente 2024 para todos vocês. Usem cuecas azuis, dizem que dá sorte. Como me disse uma colega minha no outro dia, já nem usa cuecas porque costuma lhe dar mais sorte ainda. Por isso, malta, um abraço a todos, entrem com o pé direito e vamos falando. Tchau, tchau!